Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que será apresentado aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade à nossa abordagem sobre o tópico matrizes, onde nós vamos falar sobre operações com matrizes. No vídeo passado, gente, nós falamos como inserir uma matriz, mostramos que é importante ter o pacote NumPy, porque nós usamos a função matrix para estar inserindo essa matriz. Vimos como acessar elementos internos de uma matriz, como um elemento específico, ou uma linha, ou uma coluna. E vimos também como gerar matrizes especiais, como a matriz identidade, a matriz formata toda por zeros, ou a matriz formata toda por uns. Então tem outras variações também, mas eu julguei as mais importantes e coloquei lá essas aí. Mas aí, claro, você pesquisando aí, você vai achar mais funcionalidades. Quanto mais a gente souber, melhor fica a nossa capacidade. Mas eu coloquei as mais importantes. E aqui, vou fazer o mesmo nesse vídeo, colocando as operações mais importantes que nós costumamos fazer na parte de matemática. É o quê? Somar matrizes, multiplicar matrizes, calcular a inversa e calcular um determinante. Tá certo? Então, primeira coisa importante é o seguinte, precisamos de um módulo ou uma biblioteca especial para trabalhar com matriz. No caso aqui é a NumPy, ou seja, uma matriz não é algo nativo do Python. Então precisa da importação desse módulo aqui. A inserção de uma matriz nós já vimos, então aqui eu já vou partir do pressuposto se você assistiu o vídeo passado. Então eu tenho aqui a matriz A e aqui a matriz B. A primeira coisa que nós vamos fazer é somar as duas. A soma de matrizes, ela funciona como? Somando elemento com o elemento da mesma posição da outra matriz. Então vai ser 1 com menos 1, vai dar 0, 2 com 0 vai dar 2, 2 com 1 vai dar 3, 3 com 2 vai dar 5. E isso só ocorre se as matrizes tiverem o quê? A mesma dimensão, mesmo tamanho, mesmo de linhas e colunas, tá certo? Então, executando aqui, temos o resultado. 1 com menos 1 deu 0, 2 com 0 deu 2, 2 com 1 deu 3, 3 com 2 deu 5, tá certo? Então, aprendemos a somar. A subtração funciona do mesmo jeito, gente, é só você botar um sinal de menos aqui, eu nem cheguei a falar, mas, só a partir de curiosidade, vamos colocar a matriz subtração aqui, A menos B. Então, seria 1 menos menos 1, vai dar 1 mais 1, 2. 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Certo? Voltando aqui ao normal, compilando, temos o anterior. Nós também podemos fazer o produto de matriz. Ele pode ser feito de duas formas. Com o produto normal, A vezes B, ou esta função aqui, np.dot.ab. Então, perceba que nesse caso aqui, eu posso usar a operação que a gente já usa para produto de números, ou posso usar essa aqui, np.dot.ab, certo? Aí você escreve o A e o B aqui. As matrizes A e B são praticamente as mesmas, do exemplo anterior. Aqui o módulo NumPy já está importado, porque a gente executou ele numa célula passada, então a gente não precisa importar mais ele aqui. Então, o produto de matriz funciona como? Ele vai multiplicar os elementos de uma certa linha pelos elementos de uma certa coluna e somar os resultados. Então, para que um produto seja possível, é necessário que o número de linhas, de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. Tá certo? Essa condição aí vem lá de matemática. É importante que você saiba isso antes de fazer o produto de matriz, senão vai dar alguma coisa muito errada. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente espera como saída? A gente espera multiplicar estes elementos dessa linha vezes esses elementos aqui dessa coluna. Então, vai ser 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 com 2 vai dar 1. Então, vamos calcular aqui o produto e vamos checando, Então, agora, 1, 2 vezes 0, 2. Então, vai ser 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0 com 4, 4. 2, 3 vezes menos 1, 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 com 3, 1. 2, 3 vezes 0, 2. Então, 2 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Está aqui, certo? Se você não está muito bom em produto de matrizes, aí o problema é mais lá em matemática. Viu? Então aqui a gente está pressupondo que você já sabe utilizar essas coisas na mão, fazer ali no papel, e aí você vai programar para ficar mais fácil na vida. Nunca tente inverter, porque não funciona bem. Você vir programar sem saber o objeto principal da programação é uma furada. Viu? Então primeiro aprende matemática e depois vem usar o computador. Um outro produto que a gente tem é o produto por escalar, que corresponde a multiplicar todos os elementos de uma matriz por um certo número real. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar minha matriz A, todo mundo por 2. Então, a saída aqui vai ser o quê? 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. É um produto que a gente usa muito
quando estuda matemática, né? O produto por escalar, tá certo? A gente tem também um produto especial que é muito comum em computação, mas em matemática a gente não chega nem a ver ele nos livros, né? Que é o produto termo a termo. Funciona parecido com a soma. Então, ao invés de você, no caso da soma, você soma um termo com um termo da mesma posição na outra matriz, no caso do produto, você faz o produto termo a termo. Muita gente até confunde esse produto aqui, achando que o produto de matriz é esse, mas na verdade esse produto aqui usa muito na computação, mas não é o produto de matriz, que na verdade é o que a gente acabou de explicar. Então, nesse caso aqui eu tenho essa matriz e essa, então vou multiplicar esse primeiro por esse primeiro, depois esse segundo por esse segundo, né? Esse aqui por esse, e esse 3 por esse 2, certo? Vamos aqui compilar e ver. Ó. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2 vezes 1, né? 2. 3 vezes 2, 6, certo? Então, esse aqui é o chamado produto termo a termo. A função que faz ele é essa, np.multiply, abre parênteses, A, vírgula, B, o produto dessas matrizes, tá certo? Continuando aqui, gente, nós temos um cálculo muito importante, né, com muitas aplicações, inclusive na resolução de sistemas lineares, que é a inversão de uma matriz, tá certo? A gente sabe que uma matriz admitir inversa tem que ter duas condições, ela tem que ser quadrada, né, e o seu determinante tem que dar diferente de zero. Claro que só a matriz quadrada tem determinante, né? Então, nesse ponto aí, acaba sendo uma condição só que é a do determinante ser diferente de zero, certo? Então, nessa matriz aqui em particular, ó, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4, 3 menos 4 dá o quê? Menos 1. Inclusive, a gente vai ver como achar esse determinante. Então, como é que eu inverto uma matriz? Eu crio aqui a variável enviar, né, igual a np.linealgo.enviar. Então, assim, é um comandinho um pouco grande, né? Então, essa parte aqui, o np vem do numpy, que é de onde ela é importada, e esse lineal.inv, né, é a função em si, e o a é o argumento. E aí eu quero imprimir essa inversa. Pronto. Então, essa função aqui é a inversa dessa, quer dizer, essa matriz é a inversa dessa, por quê? Porque se você multiplicar essa por essa, dá a identidade. Ah, professor, não acredito, não. Vamos fazer a conta? Ó. Vamos aqui no próximo slide. Eu tenho aqui a matriz A, então eu vou calcular A vezes enviar. Não preciso mais calcular o enviar, que já está no slide passado, já está na memória. Então, se eu calcular isso aqui, ó, só der Ctrl Enter aqui, ó, pronto, 1, 0, 0, 1. Claro que o teste tem que ser dos dois lados, né? Porque às vezes você pode ter uma inversa de um lado e não ter do outro. Isso acontece lá em matemática, se eu não me engano. Aí você faria o teste com enviar vezes A também. Você podia até imprimir os dois, ó. Inv A vezes A. Né? Mas normalmente não precisa disso tudo, não. Pronto, aqui ficou um pouco chato porque eu não saltei. Deixa eu botar dentro de outro print, né? Que aí ele salta uma linha, né? Então, print. Vou até deixar assim. Então, dando Ctrl Enter aqui, tá certo? Para executar, ó. Aí, as duas, o produto, tanto a direita quanto a esquerda, mudando, né? A ordem não mudou, deu os dois, deu a identidade. Então, pronto, de fato, a matriz calculada no slide anterior, que é esta aqui, ó, é a inversa da matriz A, tá certo? E aqui temos também o cálculo do determinante. Né? O prefixo da função determinante e também da função calcular a inversa, né, de uma matriz, elas são parecidas. É o lineal e ponto. Aí no outro vem inv, que é de inversa, né? E tá aqui, quer ver? Inv, tá certo? E aqui é det, de determinante. Beleza? Basicamente, o determinante é aquele númerozinho que numa matriz 2x2 e 3x3 a gente tem as regrinhas para calcular, né? Na 2x2 você pega a diagonal principal, faz o produto dos elementos e subtrai o produto dos elementos da diagonal secundária. Na 3x3 é aquele cara que você repete as colunas e faz aqueles os que descem, né? Menos os que sobem, tem aquele processo todo lá. Por isso que a gente tem que saber programação, para não ter que repetir aquele processo, porque aquilo é muito chato. Então, quando você usa programação, você vai direto para os resultados, estudar e resolver o seu problema rapidamente, né? Então, o determinante dessa matriz aqui, deixe-me ver, sintaxe inválida. Vamos ver qual foi o problema. Print det A. Ah, sim. Aqui, ó. Eu acho que eu deletei alguma coisa importante aqui sem perceber. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ah, tá. Tinha uma matriz B aqui que não servia para nada. Eu acabei deletando ela antes de fazer o vídeo. Pronto. Então a matriz A está aqui, está inserida certinha. Cheguei a dar um ataque cardíaco aqui. Falei, vou ter que gravar o vídeo todo de novo. Não precisa disso, não. Então vamos lá, eu calcular o determinante dessa matriz. Ctrl Enter, menos 1. Por quê? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Certo? Então, próximo vídeo nós vamos entrar no tópico 6 e vamos falar sobre algumas funções estatísticas básicas para nós podermos ter um fechamento, né, no nosso mini curso,
que é trabalhar com alguns dados bem interessantes, que é dados em formato CSV, né? Então eu garanto que você vai gostar da parte final, né? Mas para isso a gente precisa ver algumas funções estatísticas básicas para a gente entender que a gente pode pegar bancos de dados que estão disponíveis aos montes aí na internet e fazer análises desses bancos de dados, tá certo? É algo assim que eu acho muito útil, para mim é uma das partes que me deixou mais maravilhado assim, quando eu aprendi, né, essa parte de manipular, né, bancos de dados, né, para tirar informações deles, né? Então aí a gente vai perceber que dá para fazer isso e aí a gente vai precisar de algumas funções estatísticas, né, para fazer os cálculos, né? Não necessariamente a manipulação vai precisar das funções estatísticas, mas os cálculos que a gente faz com esses dados, sim, vai precisar. Aí eu coloquei elas aqui, beleza? É isso aí, espero que tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, gente. Muito obrigado, até a próxima.